Vamos lá, começando agora, pessoal. A gente vai trabalhar com um exercício chamado prefácio, né? O 1837. Deu um problema com um enunciado muito grande, né? Mas você vai ver que ele não é tão complicado assim, né? Bom, primeiramente ele diz que a gente vai ler, né? A entrada, que são dois valores, A e B, né? A gente começa a observar as regras aqui, né? Isso aqui é mais para entender o intervalo. A gente sabe então que A e B estão ali, podem ser negativos ou positivos até esse tamanho. Esse tipo de informação a gente sabe um pouco dos limites da nossa variável, né? E que tipo de variável a gente vai ter que ter para receber. Então, um inteiro, por exemplo, vai dar conta desses valores, né? E não pode ser um inteiro não assinado porque ele precisa receber negativo, né? Mas principalmente que a gente escapa de ter que ter um formato maior, que caiba um número maior, que seria algo bem limitante, né? E aí ele precisa entregar ali para essas entradas, né? Qual é o quociente, né? O Q. E o R, né? Para o caso de A sendo dividido por B, sendo B não nulo, né? Porque não pode ser nulo, né? Então, como exemplo, a gente tem ali A recebendo 7 e B sendo 3, né? Então a gente quer obter o quociente e o resto da divisão disso aqui, tá? Então, como é que a gente poderia obter isso, né? Com aquela ideia, né, de 7 dividido por 3, né? A gente vai obter aqui o resto inteiro da divisão, né? Essa divisão a gente sabe que ela não vai resultar em um valor inteiro, né? Então 2, a gente tem 6 e a gente tem então aqui, esse é o nosso máximo que a gente consegue ir com a divisão inteira, né? Então esse aqui é o nosso quociente, né? E esse aqui é o nosso resto, né? Bom, então de alguma forma estaria resolvido. Então a nossa implementação seria assim, né? Daí, ó, A e B. Depois a gente poderia ter aqui quociente recebe A dividido por B, né? Sendo aqui quociente A e B todos do tipo inteiro, né? Essa divisão que vai resultar em um inteiro, né? Porque dependendo do valor, essa divisão vai ser realizada, a gente vai ter 2, alguma coisa ali, 2,3333, né? Mas é a divisão inteira, né? Então aqui já estaria resolvido pra gente pro quociente, né? Já o resto, tem várias formas de obter isso, né? Pelo menos duas, né? Seria aqui o nosso operador de resto inteiro da divisão, né? O nosso mod, né? E aqui a gente teria o resto. O problema nesse caso é quando o R for menor que zero. Por quê? Porque o enunciado diz que os valores que a gente obter, né, tal que o R, ele, aqui a gente entende que ele não é negativo, né? Ele pode ser zero, mas ele está então entre zero e o módulo de B, né? Aqui a gente, esses dois pipes aqui, os dois tracinhos riscos antes aqui, né, o pipes, ele indica que se o número for negativo, a gente está enxergando para ele o valor absoluto dele, né? E essa outra equação aqui ela é importante, né? Então, esses dois elementos têm que ser verdadeiros para a gente obter um resultado como a gente espera, né? Mas aqui, para esse caso, reparem, essa saída aqui, então é 2 e 1, correto? O problema é quando o resto é negativo, né? Tá vendo que o resto aqui, nos casos que a gente observa aqui, eles não são negativos, né? A gente pode até enxergar outro, até recomendo, aproveito pra gente olhar, né? O YoDebug, né? Todo problema se enxerga aqui, ó. Ele tem o YoDebug e tem o fórum, né? Algumas pessoas postaram algo que eventualmente possa ajudar, né? Mas aqui você encontra soluções que as pessoas cadastraram, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? A gente tem a solução menos 7, menos 3. Ele vai avaliar no algoritmo cadastrado por problema, né? Que dá a resposta certa, que a saída é 2, 3 e 2, né? Então, se a entrada for para menos 7 e B menos 7, menos 3, né?
menos 3. Isso. Como é que seria isso, né? Então a gente teria então menos 7 dividido por menos 3, né? A gente teria 2 ali, né? Vou tirar a dúvida aqui, né? E a gente tem então menos 7, menos 3 vezes 2, a gente tem o menos 6, né? Então, menos 6, subtração aqui, menos com menos dá mais, então a gente tem menos 1. Então a gente viu que o quociente, conforme anunciado, essa aqui é a resposta correta que sai, né? O quociente é 3, não dá diferente, o resto não é menos 1. Né? Então, nessa situação, a gente tem uma situação diferente. Então, a gente tem que fazer ajustes quando o resto que a gente obter ali, né, é negativo. Então, a gente calcula da forma correta aqui e a gente testa, né? Se R for menor do que 0, menor e não menor ou igual, porque a gente viu lá pela regra que pode ser igual, né? Se ele for, a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Aí, quais são os ajustes? Os ajustes estão aqui, né? Os ajustes estão organizados ali, ó. Então, através dessa equação aqui, a gente resolve tudo, né? Mas o primeiro ajuste, a gente tem que passar esse cara para o lado positivo, né? Então, uma possibilidade é a gente pegar o resto, né? Que já temos, é o resto que foi recebido aqui naquela equação ali. Então, repare, a gente faz isso aqui mesmo, ó. A gente pode fazer isso. Aí depois a gente testa o valor de R, se ele for negativo, a gente ajusta ele. Então, R recebe R mais, esse aqui no C é a mesma função, tá? Não precisa incluir nenhuma biblioteca extra, mais valor absoluto de B. Então com isso a gente desloca ele, né? E a gente vai ter o valor correto para R, né? Agora a gente precisa aplicar essa equação aqui, né? Que é a equação A é igual a B vezes Q mais R, né? Isolando aquilo ali, para que a gente tem? Porque a gente tem um resto, agora a gente precisa descobrir o quociente, né? Correto? Porque a gente já tem um resto ali, agora eu preciso aplicar para descobrir o quociente. Fazendo isolando o quociente, a gente vai ter essa seguinte situação aqui. Então, vocês fazem isso normalmente, vocês vão ver que vão chegar nisso, né? É igual a o valor de entrada A menos o R, agora o R que a gente obteve aqui, né? Dividido por B. É exatamente operando aqui, tá? Isolando os fatores ali. Isolamos que o R passou para cá, né? Ele era somando, ele passa subtraindo. Aqui era multiplicando, ele passa para cá, dividindo, né? Então a gente tem aquilo ali. E agora com isso a gente obtém aquilo ali. Agora vamos testar aqui, ver se dá certo, né? Então o resto é menos 1. Então quando entra ali o resto recebe menos 1 mais o módulo ali, o OBS, né? O módulo de B, que vira mais 3 e vira 2, certo? Então o resto é 2. Se a gente olhar no UDebug ali, né? O resto é 2, então já fez o ajuste ele mesmo, não precisa fazer mais nada. Agora a gente aplica a equação lá do quociente, né? O quociente é igual a menos 7 menos 2, aqui esqueci, né? Dividido por B. Vou botar vírgula aqui, porque aqui está em português estruturado, aqui está em C, né? Não se preocupe, tá? Ajuste aí pra você. Então o que é menos 7 com menos 2 dá menos 9, dividido por B, que é menos 3, correto? Vamos deixar a gente mentir. Menos 9 dividido por menos 3 dá 3. Então esse valor dá 3. Então agora a gente tem que o quociente é 3 e o resto é 2. Ok? Então essa é a forma da gente resolver aqui, né? Então feito isso, implementa.
Aproveita já para conhecer, né? Isso aqui é muito útil quando a gente tem aqueles casos que tem múltiplas entradas, né? Então você pega algumas entradas, então quando o algoritmo está dando alguma porcentagem de erro, né? Você encontra uma das entradas aqui, né? Aí tem várias linhas, você copia elas, salva no arquivo .txt qualquer, e na hora de executar o seu programa, você executa ele assim, ó. Se for no Linux, né? No terminal, né? Setinha para indicar que a entrada não é pelo teclado, né? No arquivo aqui estão os seus casos de teste. Se for no Windows, você vai lá, né? Da mesma forma. Aí ele já avalia todos os casos, dá a saída conforme o seu algoritmo prevê, copia aquelas saídas, né? Ó, quando você seleciona aqui, você pede para pegar as saídas aceitas, né? Você cola a sua saída aqui. Então, por exemplo, vou fazer o mesmo aqui, como se tivesse vindo do meu algoritmo, né? E aí você manda check comparar e ele fala se deu certo ou não, certo? Então, com isso você sabe se o seu algoritmo está passando ou tentar descobrir algum caso onde ele não passa, correto? Então, pessoal, é isso aí.